gente também saber quanto o Senhor tem agido e agiu na vida desses irmãos, e sermos edificados. Agora que tem os testemunhos, né, das mulheres, sempre fica mais longo, né? A gente entende. O primeiro testemunho que eu vou ler é da Thalita. Você pode ficar de pé? Hoje pode chorar à vontade, porque você vai ser lavado aqui mesmo, fica tranquilo, viu? Thalita fala assim: olá, queridos, graça e paz. Antes de tudo, quero louvar o nosso grandioso Deus por todas as coisas que Ele tem feito e Ele irá fazer em minha vida. Hoje é um grande dia para mim. Escolhi dar este passo porque não tive como rejeitar o chamado do nosso Pai. E tenho certeza que o Senhor está restaurando minha vida e mudando minha história. Ele jamais me deixou. Desde pequeno, o Senhor plantou sua semente em meu coração. E me lembro com muito amor que minha mãe me levava para a casa de Deus. E foi neste ensinamento, em cumprindo a palavra do Senhor, que cresci. E também, como Deus diz na sua palavra, ensina teu filho o caminho que deve seguir, que quando adulto não se desviará dele. E com essas sementes plantadas em minha vida na infância, que conheci a Deus e provei por diversas vezes do seu amor. Porém, quando adolescente, ia para a casa de Deus e com amor guardava o que aprendia. No entanto, pouco as praticava. E foi assim que vivi por algum tempo. E foi em uma conversa com uma amiga também evangélica, e vendo da vida dela como vale a pena servir a Deus, que meu coração foi tocado como um terremoto. E percebi que naquele momento o mundo já não me cabia, e decidi buscar preencher o vazio que estava em minha vida. E com carinho nosso Pai estendeu seus braços e me aceitou. Hoje estou aqui para a honra e glória do nosso Deus. Louvo porque o Senhor me tirou do mundo do pecado e me colocou em um lugar de glória, e que pela semente que foi plantada em minha vida quando criança, jamais me esqueci, mesmo longe dos seus caminhos. E também louvo pela vida da minha mãe, que o Senhor usou para me abençoar e me levar para a casa dele. Ela foi e é em minha vida a mulher de Provérbios 31. Hoje, mais uma vez, sei que o Senhor olhou para mim. Papai, como te amo. Ela deixa uma palavra aqui de Jó. Eu só conhecia de ouvir, mas agora meus olhos eu vejo. Glória a Deus. Olha, esse aqui está bem abreviado, mas é de mulher. Deus está operando. Amém. Esse é da Rosária. Rosária, fica de pé. Ela fala assim: a Rosária fala assim: graça e paz, irmãos. Meu nome é Rosária. Conheci a comunidade da Graça de Jesus através da minha irmã Nilda. Tá lá, né? Confesso que fui resistente ao Senhor. Eu tinha preguiça de vir à igreja e não queria sair da minha zona de conforto. E com o tempo, o Espírito Santo me convenceu de todo engano e senti a diferença de andar com Jesus e de andar sem Ele. Hoje as coisas fluem bem. Sinto a presença de Deus, de seus cuidados na minha vida e na vida da minha família. Hoje tenho certeza que eu quero esse Deus na minha vida e declaro que hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e há de aperfeiçoar as boas obras que começou em mim até o dia de Cristo Jesus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:12.
mas que porém se rebelou e abandonou a igreja durante cerca de 13 anos. Eu vivia uma vida de libertinagem, onde eu consumia bebidas alcoólicas, frequentava boates, era viciado em pornografia, brigava, eu ofendia meus pais e minhas irmãs, e sempre saía por aí com o intuito de arrumar brigas. Eu também costumava blasfemar e zombar da palavra do Senhor com frequência, pois eu era um jovem incrédulo e de coração duro, que sentia prazer em deixar as pessoas chocadas. Porém, mesmo eu fazendo tudo o que eu queria e vivendo sem regras, eu percebi que eu era uma pessoa vazia. E foi por volta do mês de junho do ano passado que Deus tocou no meu coração. E eu então decidi ler a Bíblia desde o início e sem interferência de ninguém, para eu tirar as minhas próprias conclusões. E não demorou muito para eu perceber o quão maravilhoso o Senhor é e quanto tempo eu havia andado nas trevas. Foi aí que eu percebi que durante esse tempo eu não vivia, eu apenas existia. Agora, menos de um ano depois de conhecer a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheçam a palavra de Deus, que é a verdade nela, né? Menos de um ano depois de conhecer a palavra, eu já estou terminando o livro de Apocalipse e creio que Jesus é o meu Salvador e foi Ele quem tocou o meu coração e me deu a oportunidade de me batizar nas águas para lavar a minha alma e se arrepender de todos os meus pecados, dos pecados que cometi quando eu era cego. Agradeço a minha família, noiva e amigos, especialmente o Fabrício e a Fabiana da Comunidade da Graça de Guarulhos, por terem me dado suporte para que eu voltasse para o caminho da salvação. Dou glórias ao Senhor Jesus por Ele ter salvo a minha alma das trevas e ter tirado as escamas dos meus olhos, para que eu pudesse enxergar o caminho da salvação. A Ele seja toda honra e glória por toda a eternidade. Amém. Testemunho da Vanderlei. Vanderlei conta assim pra gente: sempre fui católico, mas pouco frequentava a igreja. Percebi que algo não estava correto, pois não sentia emoção em participar das missas e faltava-me sentir a presença de Deus em minha vida. Dessa forma, afastei-me da igreja e passei a buscar na religião evangélica a emoção que já não sentia. Essa emoção, gente, se chama o amor de Deus. Conheci algumas igrejas, mas nada acontecia. A falta de tempo e a preocupação com outras coisas não me permitiam buscar o Senhor. Este propósito estava sempre em segundo plano. Foi quando meus amigos Fabiano e Fabrício me apresentaram à Comunidade da Graça de Guarulhos e voltei a sentir novamente a emoção, que é o amor de Deus, que já não sentia há muito tempo. No entanto, a distância me impossibilitava de ir à igreja, mas em mim nascia a convicção que o Senhor iria preparar tudo para mim. Logo após conhecer a Comunidade da Graça, perdi o meu pai, mas o Senhor, através da sua palavra, me acolheu e me devolveu a paz, além de enviar pessoas abençoadas que me ajudaram e me ajudam a seguir em frente. Minha família, meu noivo, meus amigos e dentre eles uma pessoa muito especial, a Fabiana, uma amiga maravilhosa que sempre esteve ao meu lado. Aos poucos o Senhor foi me preparando para segui-lo. Despertou no meu noivo o desejo de buscar a Deus e juntos, depois de enfrentarmos muitas dificuldades, viemos conhecer a Comunidade da Graça na Lapa. Desejo ser batizado porque não quero mais viver longe do amor de Deus. Vanderlei. Cleiton Rodrigo. Vocês não me reconheceram porque eu tirei o óculos, né? Mas também não está enxergando nada. Cleiton fala assim: a decisão que eu tomei em me batizar vem de uma progressão de fatos e amadurecimento pessoal e espiritual. Até o ponto em que percebi que devia cumprir o meu dever como cristão e que deveria dar rumo a essa decisão através de um maior compromisso com a obra dele.
Há tempos venho estudando a palavra de Deus, questionando, fazendo comparações, indagações, e a cada novo livro da Bíblia que leio, me certifico de quanto esse livro é sagrado e fiel à verdade que já foi vivida e que está sendo vivida. Percebi então que eu, como crente da palavra, com a aceitação do poder de Deus como Criador e Todo-Poderoso e da vida de Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, não estava cumprindo por completo com a minha obrigação. Eu senti que não era bastante eu ser gentil, trabalhador, honesto. É claro que não é em vão, mas não é o suficiente. Eu precisava de um maior compromisso com Deus. Então hoje estou aqui diante de vocês, irmãos amados, para tornar público o meu compromisso com a obra do Senhor e dizer que hoje sou uma nova criatura guiada pela vontade de Deus. Eu quero morrer para as coisas do mundo e viver somente para Deus. Quero seguir seus passos, ganhar almas para Jesus. Estou arrependido de todos os meus pecados. Quero ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu quero ser um instrumento de bênção usado pelas mãos do Senhor. Eu quero cumprir o chamado ídolo do Senhor. Eu creio que sou um escolhido, pois Deus me guardou. Ele cuida de mim, me protege a todo momento. Eu agradeço a Deus por ter me iluminado nessa decisão que me deixa incrivelmente feliz. Aproveito a oportunidade para agradecer a Deus pela vida dos meus pastores Edmir e Sueli, dos meus líderes Fábio e Elidiane, João e Daniela e demais irmãos aqui presentes, em especial pela vida da minha mãe e do meu tio Carlinhos, que estão aqui presentes, e pelo presente que o Senhor me deu, que é a minha namorada Eliana, a qual eu amo.